Shalom a todos, aqui desde a Beit Midrash de Bezerros, nesse Shiur, na quarta-feira aqui, são estudos seculares que nós estudamos fora na sexta, que é Parashá. E nesse Shiur nós vamos falar sobre Eliyahu Hanavi, Elias o profeta, porque é dito que Yeshua não é o Mashiach, porque Elias não veio. Então, se Elias não veio, Yeshua não é o Mashiach. Então, vamos ver nesta noite aqui qual é o entendimento judaico a respeito de Elias, que antecede a vinda de Mashiach. Então, vamos ver aqui tudo que se ensina no judaísmo a respeito de Elias. E a passagem bíblica, está no livro de Malaquias, capítulo 4, na Bíblia João Ferreira de Almeida, está comum, na judaica, capítulo 3, na Taná, que diz: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Eterno. Ou seja, é dito no meio judaico, aqueles que ainda não reconhecem Yeshua como o Messias, que Yeshua não é o Mashiach porque Elias não veio. Para provar que Yeshua seria o Mashiach, Elias teria que vir primeiro. Na Brit Hadashah, no Novo Testamento, se fala de Yohanan, João, o Batista, o batizador, que ele é chamado de Elias. Aí existem algumas pessoas gravando vídeos dizendo que esse João não é o Elias, porque o Elias teria que vir a pessoa de Elias teria que vir e não um personagem para substituir Elias. Mas vamos ver aqui no ensinamento judaico realmente se é isso que o judaísmo ensina, ou se são pessoas que estão trazendo conhecimento, que estão trazendo vídeos e não estão falando a verdade, eles não estão sendo verdadeiros para com esse ensinamento, Porque uma coisa é você ensinar parte daquilo que é dito no judaísmo e não ensinar o completo, que é que o judaísmo fala a respeito de Elias. Mas nesta noite nós vamos falar todo o conhecimento rabínico a respeito de Elias. Se Yohanan se enquadra na pessoa de Elias. Então aqui veja, fica aberto para perguntas também, que é um shiur, é um estudo, não é uma pregação, é um shiur. Elias, o Eliyahu, Eliyahu Hanavi, Elias o profeta, ele é a figura fundamental, a figura principal, a figura principal para anteceder a era messiânica. Assim como Moshe, assim como Moisés está para a lei, Elias está para a era messiânica. Quando você fala em lei, você vem logo embora logo que ele é Moisés, E quando você fala da era messiânica, o personagem principal é Elias. Por quê? Porque o Eterno prometeu, como está em Malaquias, que antes, que diz aqui: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Eterno. Então vou trazer aqui logo aqui os ensinos a respeito de Elias no judaísmo, tá certo? Ele é a principal figura, eu falei aqui. Porque Elias é a principal figura da era messiânica, Qual é o papel de Elias, de Eliyahu, no judaísmo? Precisamos entender primeiro que Elias ele foi um grande profeta, que quando o povo de Israel havia se desviado da Torá do Eterno, através do rei Acabe, diz que Elias ele restaura o altar do Eterno, Ele restaura ali o culto
eterno, dizer assim, essa expressão, porque o altar ali era onde oferecia as ofertas, né? Ele repara ali aquilo que foi destruído porque o povo estava adorando imagens e através de Jezabel, Acabe, ele introduziu adoração a Baal. E Elias, ele restaura. E ali ele diz que o verdadeiro Deus é aquele que iria consumir a oferta que estava sobre o altar, né, do Eterno. E ali o Eterno manda fogo do céu e consome ali. E Elias é aquele que repara, né, o altar do Eterno que havia caído. Então ele é o principal profeta do judaísmo. Ele é o defensor da adoração ao único Deus, né? Elias, ele é o defensor da adoração ao único Deus, enquanto as pessoas estavam adorando a Baal e a Asherá, ele levantou o altar do único Deus verdadeiro ali, e o Eterno mostrou que ele era o único Deus verdadeiro. Então, essa é a importância de Elias, né? Então, Elias, ele, na tradição judaica, na cultura judaica, na tradição judaica, Elias, ele vai anteceder Mashiach. Por quê? Porque ele também vai reparar a idolatria, vai reparar o altar que foi destruído mais uma vez, porque na medida que vai se passando os anos, as pessoas vão se desviando dos mandamentos do Eterno, e o Eterno promete que Elias iria voltar para reparar novamente o altar do Eterno para receber quem? Mashiach, né? Quem é esse Mashiach? Nós vamos ver e entender a respeito desse entendimento. No Talmud, né? Quer que o Talmud fala a respeito de Elias, né? Diz que Elias, ele é o intermediário entre os céus e a terra. Nós vamos entrar agora no entendimento judaico. Vamos falar do Talmud, do Zohar e da Kabbalah, para entendermos verdadeiramente essa questão de Elias. Então veja, no Talmud diz que Elias, ele é aquele intermediário que está entre o céu e a terra. E eles dizem aqui, é dito que Elias aparece disfarçado para ajudar pessoas piedosas ou revelar os segredos divinos. No judaísmo, no Talmud, diz que Elias, ele aparece em várias gerações, né, para ajudar as pessoas piedosas e a revelar os segredos divinos do Eterno, e também para tirar as dúvidas a respeito da lei do Eterno. Então veja o entendimento, que no Talmud é ensinado que Elias, ele é o intermediário entre o céu e a terra. Ele aparece disfarçadamente para ajudar aquelas pessoas que são piedosas e revelar os segredos do Eterno. Ele também é chamado para resolver as dúvidas a respeito das leis judaicas, para a interpretação das leis judaicas. Então veja aqui que só essa parte aqui, que fala do Talmud, fala que se ele aparece disfarçadamente, não é necessário que ele venha fisicamente como ele aparece lá, que ele venha como a sua pessoa mesmo, né? Se ele vem aqui disfarçadamente, então nós já podemos dizer que João e Yohanan não está fora. Poderia ser Elias disfarçadamente através de Yohanan, né? Aqui no Talmud, né? Mas vamos mais na frente. Eu quero provar que Yeshua é o Mashiach, e que João Batista, Yohanan, ele é Elias, como o próprio Yeshua disse. Esse Elias veio, né?
E Yeshua disse, esse que Elias veio. No judaísmo, né, algumas pessoas contestam esse texto, porque diz que Elias tinha que vir fisicamente mesmo, e não disfarçadamente, e não em outra pessoa. Tem que vir literalmente ele mesmo. Literalmente a pessoa de Elias, né? Mas no próprio Talmud eles ensinam que Elias aparece disfarçadamente para ajudar pessoas que são piedosas e revelar segredos do Eterno. Vamos passar mais na frente aqui. Elias, ele é um representante da era messiânica, né? Elias nas práticas judaicas. Aonde que se fala de Elias nas práticas judaicas? Na festa de Pêssah, na Páscoa judaica, se ensina, né, quando nós estamos celebrando o Seder de Pêssah, que uma taça fica separada. Quando nós estamos tomando as taças do cerimonial de Pêssah, da Páscoa, é posta uma taça, e aquela taça ali é para Elias, dizendo que Elias venha para beber da taça de Pêssah. E também na Brit Milá, né? Na Brit Milá, quando é feita a Brit Milá, é reservada uma cadeira para Elias. Brit Milá é... Oi. Brit Milá é a circuncisão. A Brit Milá é a circuncisão, né? Então, nessas duas cerimônias judaicas, em Pêssah, separado uma taça para Elias, e na Brit Milá uma cadeira para Elias. Então, Elias é um personagem muito importante para o judaísmo, assim como Moisés também, e foi porque ele trouxe a Torá. Na Kabbalah, né, nós vimos a respeito de Elias no Talmud. Na Kabbalah, o que é que a Kabbalah ensina a respeito de Elias? Aí diz, na Kabbalah, Elias é muito mais do que um profeta do passado. Ele é uma presença viva e ativa em cada geração. Veja, na Kabbalah diz, Elias é muito mais do que um profeta do passado. Ele é uma presença viva, ativa em cada geração. Ele se torna um mensageiro entre os mundos físicos e o mundo espiritual. A função principal de Elias é vista como aquele que liga o mundo material ao mundo divino, revelando os segredos espirituais a quem está preparado. Ou seja, na Kabbalah também fala que ele não é uma pessoa literária, né? Sabe? Que na vinda dele não precisa ser o próprio Elias, mas é uma figura, né? É uma representação de Elias. Na Kabbalah diz que ele é um mensageiro entre os mundos, e ele é uma presença viva, ativa a cada geração. Ou seja, se Elias é uma pessoa ativa em todas as gerações, João poderia ser o Elias naquela geração. Uma representação de Elias naquela geração. Está entendendo? Que Elias poderia ser a representação, João poderia ser a representação de Elias naquela geração. Então já cai por terra aí esse entendimento que dizer que João, né, ele não é o Elias. Se Elias é uma figura que aparece nas gerações para ligar os céus e a terra e trazer revelação do Eterno, e Yohanan, João, se encaixa muito bem nessa pessoa. Pode perguntar. Esse João que o senhor está falando é João Batista? João Batista. Do Apocalipse, não, é João Batista, né? Porque João Batista, Yeshua disse, eis que Elias veio, né? Porque para provar que Yeshua é o Messias, o Mashiach, tinha que vir Elias, né? Porque Elias vem primeiro para preparar o caminho do Mashiach, entendeu? Antes do Mashiach vir, Elias tem que vir primeiro para preparar o caminho. E não é que está lá no Evangelho, né? Que Elias veio e preparou o caminho para Yeshua passar,
E Yeshua disse que Elias já veio, né? Mas existe no meio judaico ortodoxo dizendo que Elias não veio, que João não é Elias, porque João não representa Elias, mas o próprio ensinamento judaico mostra que poderia ser sim, porque é uma figura, né? Não precisa ser a pessoa física de Elias, mas é um conceito, né? É algo que vai trazer aquilo que representa Elias para o judaísmo. No Zohar, né? Eu já falei da Kabbalah, já falei do Talmud, agora do Zohar. Zohar é o livro do Esplendor, né? O Zohar é a obra central da Kabbalah. Fala de Elias muitas vezes. O livro do Zohar é o livro que mais fala de Elias, né? Veja, ali ele é descrito como um anjo de revelação e guia das almas justas. No Zohar ensina que Elias, ele é descrito como um anjo de revelação e guia de almas justas. Exemplo, Elias apareceu ao Rabi Shimon Bar Yochai. Elias apareceu ao Rabino Shimon Bar Yochai, que ele é o autor do Zohar, né? Esse rabino foi o que escreveu o Zohar. Esse rabino disse que Elias apareceu a ele para revelar os segredos da Torá, os segredos ocultos da Torá. Então, se esse rabino, né, disse que Elias apareceu a ele para revelar os segredos ocultos da Torá, foi o Espírito, porque diz aqui que ele é um anjo, ele foi um anjo de revelação, que veio para trazer os segredos ocultos da Torá. Aí ele diz, e Elias veio a mim, veja que o rabino diz, e Elias veio a mim, e com ele a luz do santo, seja bendito seja o seu nome, e me revelou os mistérios da sabedoria. O rabino Shimon, ele escreve o Zohar, e ele diz, Elias veio a mim e me revelou os segredos ocultos do Eterno, os mistérios do Eterno. Aí diz aqui ainda no Zohar, Elias é visto como uma voz profética, contínua, que não cessou com o fim dos profetas bíblicos, mas continua inspirando os sábios da Torá. Ou seja, se no próprio Zohar diz que Elias ele é uma voz profética que continua ativa, ela não cessou dos profetas, mas ela continua ativa, porque Yohanan não pode ser Elias, se ele era uma voz que clamava no deserto, né? E a Bíblia diz que João e Yohanan eram uma voz que clamava no deserto, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, por que Yohanan não poderia ser Elias? Vamos ver mais na frente. Elias na redenção final, na Geulah, né? Na Geulah, que é a redenção final, fala que Elias ele vem para preparar o caminho espiritual para receber Mashiach. Elias, veja, na Geulah diz que Elias ele vem para preparar as pessoas pela sua consciência espiritual para receber Mashiach. Foi assim que Elias, foi assim que Yohanan fez. Yohanan começou a fazer o batismo ali no Rio Jordão, no Rio Yarden, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, ele estava preparando as pessoas para receberem o quê? Receber Yeshua, né? Receber Yeshua. Então, não foge, Yohanan não foge do ensino judaico. Não vejo diferença nenhuma de Yohanan para esses conceitos judaicos que estão aqui na Kabbalah e no Zohar. Aí veja, no livro do Zohar, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1 do Zohar, versículo 4 diz, Elias apareceu a ele e disse, Rabi, Rabi, não te erguerás diante do rei, sem estar vestido com as vestes de glória, né?
No Zohar, este rabino aqui disse que Elias apareceu a ele e disse: olha, não te apresenta diante do rei, que é o Eterno, sem estar vestido de glória. Está no capítulo 1, versículo 4 do livro de Zohar. No Zohar 3, 132b diz: Elias e o mistério do Messias. Aí diz: Elias disse: aquele rei, o Messias, será revelado sobre a terra, e Israel contemplará a luz de glória. Isso é o que está escrito a respeito de Elias no Zohar. Zohar 2, 261b diz: Elias revela os segredos da Torá. E Elias disse: agora te é conhecido o domínio sobre os segredos da Torá, e o mistério da santidade foi revelado a ti. Zohar 1, 25a diz: Elias e o espírito dos justos. Diz: Elias é concedido a cada geração para se revelar aos justos. Isso está escrito no Zohar. Ou seja, se Elias é concedido pelo Eterno a cada geração para se revelar aos justos, por que Yohanan não pode também ser Elias? Porque se Yeshua disse que Elias veio, porque não se encaixa esses conceitos aqui, esses conceitos que estão na Kabbalah, no Zohar, no Talmud, porque não se encaixa em João, só porque João disse que Yeshua é o Filho do Eterno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só para não reconhecer que Yeshua é o Messias, aí querem também negar a pessoa de Yohanan, e que Yohanan se enquadra muito bem nesses conceitos judaicos. Querendo invalidar João para poder invalidar Yeshua também, né? Para poder invalidar Yeshua, tem que invalidar Yohanan, né? Porque se você conseguir invalidar Yohanan, dizendo que Yohanan, que João não se enquadra nesses conceitos de Elias, então Yeshua também não se encaixa. Mas só que, assim como Elias se encaixa nos conceitos judaicos, e Yeshua também se encaixa também nas profecias judaicas. Não tem como desassociar João de Elias, e não tem como também desassociar Yeshua do Messias. Não tem como. Vamos ver mais aqui. Eu quero trazer primeiro para vocês esses conceitos aqui do judaísmo a respeito de Elias. Veja como está no Zohar. Diz assim: afirma que Elias nunca deixou o mundo, mas continua. Esse aqui é o que se encaixa mais. Veja como esse se encaixa bem com João. Elias nunca deixou o mundo, mas continua aparecendo em cada geração, não como corpo físico, mas com espírito inspirador. É como se fosse a ideologia dele, né? Não é para ser ele. Mas não disse que ele tinha que vir presencial mesmo? Onde é que está isso? Está dizendo que o que está escrito lá é: antes que venha o grande dia e terrível, antes que venha o terrível e terrível dia, o Eterno mandará Elias. Mas que dia é esse? É o dia da grande tribulação, não é esse grande dia? Nós vamos chegar lá nessa parte lá, que vai se encaixar com essa a aparição de Elias. Elias ele tem várias aparições, né? E um dos significados de Elias é que ele iria preparar o caminho para a vida do Mashiach. O ensinamento também rabínico aqui, judaico, é que Elias, ele nunca deixou o mundo, até porque ele não morreu, né? Ele foi arrebatado, e ele apareceu aqui em outras ocasiões, mas diz aqui: ele continua aparecendo em cada geração, não como corpo físico. Isso aqui o que eu estou falando aqui é do Zohar, é judaísmo. Não estou dizendo que é um entendimento cristão ou outro qualquer. É ensinado no judaísmo que Elias, no Zohar 1:25, que Elias, ele continua aparecendo em cada geração, não como corpo físico,
mas com o espírito inspirador. Ele é chamado de Malach Habrit, anjo da aliança. Ele é o símbolo da presença contínua da profecia. Ou seja, aquele vídeo que você passou, Regi, Foi. aquele senhor lá dizendo que João não é o Elias, ele não conhece de Zohar, porque se ele conhecesse do Zohar, jamais ele ia falar aquilo, porque no próprio judaísmo, ou seja, ele está falando uma coisa, ou ele está se omitindo para confirmar que Elias é uma representação, que João é uma representação de Elias, ou ele está omitindo esse conhecimento rabínico, judaico, ou ele não conhece essa parte do Zohar. Duas. O Zohar é o livro do Resplendor, aquele ali. É o livro mais da tradição oral, né? É o ensinamento da tradição oral. É o livro do Resplendor, que fala a respeito da árvore da criação, né? Da origem da criação, que tem lá toda a criação, que fala das sefirotes, das 10 sefirotes. Então é um livro judaico, 100% judaico. Esse versículo 9, capítulo 9 de Marcos, versículo 13, que fala também da cura dele. Marcos, capítulo 9. Nós vamos entrar já no entendimento do Novo Testamento. Eu queria mostrar primeiro do judaísmo, né? Para mostrar que os próprios judeus ele tem esse conhecimento, mas não associa, né? Esse vídeo que Regis me passou é de uma pessoa que ele quer desassociar a pessoa de Yeshua como Messias. E para ele desassociar Yeshua como Messias, ele fala de Elias, dizendo que Elias ele tinha que vir na pessoa mesmo e não uma representação, e que João ele não é Elias, né? Que ele não viria numa representação, mas sim ele mesmo, a figura de Elias. Ou seja, ou ele não conhece do Zohar, ou ele está se omitindo da verdade para poder propagar, né, uma mensagem mentirosa, né, para poder causar mais descrença na pessoa de Yeshua, né, desacreditar a pessoa de Yeshua. Porque se ele conhecesse o Zohar, a Kabbalah e o Talmud, ele iria entender que Elias se encaixa muito bem, que João se encaixa muito bem na pessoa de Elias. Né? Se ele diz aqui, nesse Zohar 1:25, que Elias, né, ele continua aparecendo em cada geração, porque, e ainda diz mais que ele não aparece no corpo físico, mas no espírito, porque João não poderia ser Elias na geração que ele apareceu ali, com Yeshua. Está entendendo? Entendi. Deu para entender vocês? Então, eu mostrei aqui primeiramente no judaísmo. Então não se faz necessário que ele viesse Fisicamente. Porque o que está lá em Malaquias, veja como está lá em Malaquias 3, o texto principal de Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Eterno. Só que a Bíblia, ela tem as interpretações que chamam partes. Aqui, se você for interpretar esse texto na forma literária aqui, você vai entender aqui que vai ser a pessoa de Elias mesmo, né? Se você for interpretar esse texto aqui na forma literária aqui, que é a principal, né? Você vai pensar que é o profeta Elias mesmo, e não uma representação de Elias, entendeu? Aqui não diz que teria que ser a pessoa de Elias, mas sim Elias que viria para poder preparar o caminho na vida do Mashiach. O que deu a entender é essa vinda que tinha que ser presencial, física, porque ele não foi justo, né? Ele foi arrebatado aos céus fisicamente, de maneira que... Aí eu pensei que quando ele viesse do mesmo jeito do que ele foi assunto aos céus. Mas vai acontecer dessa forma.
assim como Elias, ele tem duas fases. Elias tem a primeira fase, que é restaurar o altar do Eterno, que é trazer o conhecimento da lei do Criador, né? E Elias também ele tem a segunda fase, que é trazer a era messiânica. A mensagem do novo caminho, né? Trazer a era messiânica, converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Mateus 17 está bem detalhado isso. Como? Mateus 17, 10 já diz as duas fases de Elias. Uhum. Então, assim, Elias virá ainda, como está lá, diz que no Apocalipse, nas duas testemunhas, ali será Elias fisicamente mesmo, não será o espírito de Elias, mas será Elias mesmo fisicamente. Na transfiguração de Yeshua, né, quando Yeshua sobe ao monte, na transfiguração, ali foi visto Elias e Moisés, fisicamente Elias e Moisés, né? Tanto como Elias não foi morto, como assim como Moisés, o corpo de Moisés foi tomado pelo Eterno, apareceram os dois. Mas nessa questão de preparar o caminho para Mashiach, para Yeshua vir, né, tem duas fases. A primeira fase foi preparar o caminho para a restauração, assim como Elias restaurou o altar do Eterno. Veja, isso é muito importante vocês entenderem. Assim como Elias restaurou o altar do Eterno, quando as pessoas estavam adorando a Baal, ele não restaurou o altar do Eterno, né? Ele restaurou o culto ao único Deus, não foi? Assim, Elias veio na pessoa de João, para quê? Para dizer, arrependei-vos, porque as pessoas estavam pecando, estavam distanciadas da Torá, do caminho do Eterno. Então ele veio para, mais uma vez, dizer assim, se arrependam, porque é chegado o reino do Eterno, né? E a mensagem de João era, arrependei-vos e convertei-vos. Era a mensagem dele, entendeu? Quase a mesma. Mas a segunda vinda de Elias, assim como também Yeshua tem duas vindas, e Yeshua não tem duas vindas, sim, o Messias não são duas vindas, assim também Elias terá duas vindas. A primeira, Elias veio para preparar, mas a segunda, ele não veio para preparar as pessoas para receber o Messias, mas ele vem para implantar o reino do Messias. Entendeu? Estou para entender? Ele veio para implantar o reino do Messias. Aí veja que esse texto aqui de Malaquias, ele diz, eis que eu vou mandar Elias antes que venha o grande e terrível dia do Eterno. Aqui será o dia de quê? De juízo. O trono branco. O trono branco será quando Yeshua, Mashiach ben Davi, ele vai vir como rei. Não, Mashiach, e Yeshua veio como Yeshua ben Yosef, né? Ele veio como Yeshua ben Yosef, Mashiach ben Yosef, o servo sofredor. Mas quando ele vier agora, ele vai vir como quem? Mashiach ben Davi. E junto de Mashiach ben Davi, quem é que vem? Elias. Assim como Elias restaurou o altar e ele matou os profetas de Baal, os 900 profetas, assim Elias, quando voltar com Yeshua ben Davi, ele não vem para perdoar pecado, mas ele vem para matar aqueles que cometem idolatria. Está entendendo? Aí será juízo. Junto de Yeshua ben Davi, Elias estará para implantar e ali para praticar a justiça do Eterno. Vai ser nesse período que ele vai estar com Moisés e as coisas que ele vai sair da boca dele, que não vai chover, que vai acontecer um monte de coisa, já é o juízo aí, né? Nesse caso aí, né? Então a vinda dele é Mashiach ben Davi, porque o que antecede a vinda de Mashiach ben Davi, que está para acontecer no grande terrível dia, que vai ser o trono branco. Então o que faz anteceder a vinda dele é Elias estar presente. Elias está presente fisicamente. Mas assim como Yeshua veio, Mashiach ben Yosef,
Sempre o certo vinha sofredor tinha que vir alguém para preparar e quebrantar o coração das pessoas para o arrependimento. E quem seria essa pessoa? Foi João. João. Então não se fez necessário a vinda dele. Fisicamente não, porque ele veio no espírito de Elias. É o que está O espírito de Elias estava sobre João. É o que está na Bíblia da chave. Eita, pesou. Veja que está na Bíblia da chave. Porque assim, na vida de Yeshua, a primeira vida, era o espírito de Elias, como fosse assim, a essência dele, assim como missão, né? Vamos dizer assim. E na segunda vinda, com Yeshua, vem Davi, será como ele fisicamente mesmo, né? Veja o que está em Lucas, capítulo 11, 17. Lucas 11, 17, eu não tenho. Elias é conhecido como o anjo da aliança. É aqui, eu estou vendo em Malaquias, toda essa história que traz relatada aqui, está tudo em Malaquias. Né? Então ele é o anjo da aliança, ele é aquele que vem preparar, restaurar, né, vem para auxiliar, para nos honrar. Ele aparece em cada geração para ajudar os justos, a interpretação da Torá, mas ele também tem a sua segunda vida, podemos dizer assim, associar, não a segunda vida, mas a vida dele fisicamente, porque o que veio primeiro foi o espírito de Elias, foi a figura de Elias, na representação de Elias, né, o espírito de Elias. Né? João, ele veio com o espírito de Elias, aquele que veio para restaurar, aquele que veio para reparar, né, o altar do eterno, para reparar os corações. Né? Nós não somos o altar do eterno, assim Elias reparou o altar do eterno de pedra, mas o altar hoje são os nossos corpos, né? Nós somos o altar do eterno. E João veio para reparar esse altar, para dizer assim: se arrependam, se convertam, para que você possa receber o perdão do eterno. Eles estão usando a mesma palavra dele, mas a Bíblia não dá respaldo que Elias, João, recebeu o Espírito de... Como é que está em Lucas 1,17? Irá à frente de Adonai, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos obedientes à sabedoria dos justos, para preparar um povo para Adonai. Então ele vem no espírito mesmo. Aí está falando de João, né? Que João ele viria no espírito do eterno, né? No espírito de Elias, né? Para reparar, para restaurar, né? É como se ele fosse um representante, assim, né? Naquela mesma ideologia, o mesmo papel que Elias teve de anunciar e de restaurar, né? Ele veio também nesse mesmo espírito. Não quer dizer que é ele fisicamente, mas a mesma ideologia, vamos dizer assim, né? A mesma ideia. Porque se Elias viesse, Elias fisicamente, assim, na primeira vida, digamos assim, em João, fosse Elias mesmo, ali seria o julgamento, ali seria ali o juízo. Não ia ter Yeshua, não ia ter perdão para a humanidade. Ia ser logo o julgamento. Ia ser o julgamento, entendeu? E eu acho que é por isso que os judeus não creem, porque eles veem que eles não estão entendendo e Mashiach Ben Yosef, ele já está esperando logo o Ben Davi. Então, se o Ben Davi não vê o Elias fisicamente, por isso que eles descartam. Mas porque não entendem esse projeto ainda no meio. Ele não. E apesar que é um ensinamento judaico, Mashiach Ben Yosef, Mashiach, como nós estudamos aqui na Beit, Mashiach Ben Yosef é um conceito judaico e Mashiach Ben Davi é um conceito judaico. O problema, sabe qual é? É que eles não querem reconhecer que Yeshua é o Messias. Então, para eles não reconhecer em Yeshua o Mashiach, né, eles têm que ter uma justificativa. E a justificativa que eles dizem é que não se cumpre nele, em Yeshua, as profecias, né, que falam a respeito do Messias. Não se cumpre realmente em Yeshua as profecias a respeito de Mashiach Ben Davi. Mas Ben Yosef se cumpre sim. Assim como também Elias se cumpre em Elias, em João, o papel de Elias.
em João se cumpre o papel de Elias, como está nos honrar aqui. Elias, ele vem em todas as gerações, não com o corpo físico, mas em espírito, né, para converter as pessoas ao eterno. Aí em Malaquias. Eu acho que cai melhor, ao invés de ser em espírito, a virtude dele, ou o pensamento dele. É porque em espírito fica. Mas, É porque o espírito mas- que ele quer dizer aí é como se fosse assim, a mente, assim, sabe? mas não é espírito, o Físico, espírito não. de Elias. Espírito não, o espírito, eu estava pensando que era o Não. O espírito espírito de Elias dele. encorajador, entendeu? Esse negócio do espírito encorajador, assim, É, a mesma ideologia, né? A mesma virtude dele, a mesma É. maneira de ser, a mesma É. espírito de falar. É porque o texto fala em espírito, mas não o espírito físico, não o espírito de Elias, Sim, mas sim, o entendi agora. espírito de virtude de Elias. Sim. Entendeu? Ó, não foi falado aí em Mateus agora mostrando que Isso. João estava na época do Espírito de Elias. E aqui em Malaquias já mostra como é que diz? Esse profeta, ele já vindo assim, Fisicamente. fisicamente. Aí diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, de repente virá o seu tempo, o eterno. De repente virá o seu tempo, o eterno, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o eterno dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Já é na volta dele, Já é a ele volta triunfando, dele, né? Aí ele fala sobre a vinda de Elias fisicamente. Porque, veja, ó, Elias na transfiguração de Yeshua, Mateus 17, 1 a 8, Marcos 9, 2 a 8 e Lucas 9, 2, 28 a 26, a 36. Fala na transfiguração, ali realmente foi Elias, não foi o espírito de Elias, ali foi Elias mesmo. Isso. Elias e Moisés. Por quê? Porque Elias e Moisés aparecem na transfiguração de Yeshua. Por quê? Porque estava ali apresentando a lei e os profetas. Entendeu? Quando Yeshua ele está na sua transfiguração, quando ele está falando com o Pai ali, Yeshua está falando com o Eterno ali, e ele é transfigurado porque ele recebe toda a luz do Criador ali do Eterno, e a sua face brilha como brilhou a face de Moshe quando ele descia, né? Quando diz aqui a transfiguração aqui, é porque o rosto de Yeshua, ele resplandecia da mesma forma que quando Moisés descia do Sinai com as tábuas da lei, né? E que o rosto de Moisés, ele resplandecia, a transfiguração, ali, o resplendor da presença do Eterno. Ali, quando Yeshua está falando ali a respeito da sua morte, né? Diz o texto que Yeshua está falando com o Eterno ali a respeito da sua morte. E ali aparece quem? Elias e Moisés. Por que aparece Elias e Moisés? Porque Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. Né? A lei dos profetas. Aí se cumpre aquilo que Yeshua disse: não pensei, pois, que eu vim anular a lei e os profetas, mas se cumprir a lei e os profetas. E as duas testemunhas ali, né, no Apocalipse, vão estar como Yeshua ali, as duas testemunhas, que a lei e os profetas, né, é por isso que a lei, hoje nós temos que ver da lei, a lei do Eterno da Torá, ela não foi anulada, ela não foi cancelada, porque assim como apareceu na transfiguração, ambos também não apareceram na grande tribulação. Elias representando a lei do Eterno, Elias representando os profetas do Eterno e Moisés representando a lei do Eterno. Entendeu? Aí veja, exemplo de Elias. Veja que Elias não, o que está no Novo Testamento de Elias, ele fala muito a respeito da figura de Elias e não da pessoa de Elias. Veja como está em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim, para você terem tempo aqui, vocês podem anotar aí se quiser. Elias, como exemplo de fé e poder, Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós,
e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Aqui está a apresentação de Elias como modelo de fé e oração poderosa, né? Tiago, ele falando aqui de Elias, aqui está falando a respeito de oração poderosa, de fé, né? Elias e o retorno esperado. Muitos judeus da época esperavam literalmente pelo retorno físico de Elias antes do Messias. Veja, quando Yeshua aparece, as pessoas quando Yeshua começou a aparecer ali pregando, curando ali, as pessoas já perguntavam: cadê Elias? Porque que era necessário que, se o Messias viesse, Elias aparecesse, né? Está entendendo? Então as pessoas perguntam: se ele é o Messias, cadê Elias? Porque não pode vir um Messias se Elias não aparecer primeiro, né? Aí que a gente está em Mateus 16, 14, anote aí também, 16, 14. E uns diziam: eis que este João Batista é outro, e outros diziam que Elias, né? Não, aqui diz aqui, que quando Yeshua pergunta, né, que diz as pessoas que eu sou, aí um diz que tu é João Batista, o outro diz que é Elias, né? Ou seja, Elias era associado à vida do reino de Deus, do reino do futuro do eterno. Tu vai ler algum texto também de Mateus 17? Lê Mateus 17. Mateus 17, Versículo. Cadê? 10. 17, 10. Tem aí? Tá Pra tu ler? Hein? É bom tu ler, quer ficar ali Deixa eu ver aqui. Mateus 17, 10, né? Aí tu lê até o 13. Mateus, capítulo 17, do 10 Ao 13. ao 13. Mateus 17? É. Peguei certo. Mateus 17. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: porque dizem então os escribas e que é mister que Elias venha primeiro? E Yeshua respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João o Batista. Que ele estava entendendo que o Espírito, era o Espírito, aquele negócio da outra passagem, né? Que era o Espírito de Elias em João. Né? Ele entendeu que naquele momento não era Elias físico, fisicamente, mas era Elias, uma representação de Elias, né? O Espírito de Elias que estava sobre João, né? E aqueles estavam questionando, né, Yeshua, porque para saber que o Messias tinha que vir, eles não tinham que vir antes, né, falar, e ele estava questionando assim: mas se tu és o Messias, né? Porque os estudantes da Torá, né, da época, dizem que tem que vir Elias. Aí ele disse: não, Elias já veio, fez o seu papel tudinho, mas ele ainda vai abrir o caminho. E mesmo assim eles não reconheceram, foi tudo falado, né? Quiseram matar. Assim como não reconheceram Yeshua como Mashiach, eles não conheceram João como Elias. E disse que ia padecer aqui, não foi? Ele falou da morte dele, tudinho, porque não reconheceram isso. Agora, quando faz a pergunta a João: és tu, João, o Elias? Ele disse que não. Ele dá a resposta bem taxativa: não. Ele respondeu certo, ele não era. Ele era João, mas ele veio com o espírito de Elias. Se ele dissesse: eu sou Elias,
ele estaria mentindo. Quer dizer que é a encarnação. Ele está mentindo, mas ele está dizendo assim: eu não, eu sou João, filho de Zacarias. Né? Porque quando Elias vier, ele não vai nascer de novo, porque João nasceu. E o nascimento de João foi um milagre, porque Zacarias, casada com Isabel, Isabel era estéril. Né? Isabel era estéril, e foi um milagre do Eterno, porque quando Zacarias ele entra, a Bíblia diz que no turno que era o turno de Zacarias, e diz que o Eterno ele não falava mais no templo, né? E as pessoas entravam lá, faziam as ofertas e saíam rapidamente. Aí quando chegou no turno de Zacarias, e quando ele entra, ele demora lá. Aí as pessoas, que demora essa de Zacarias? Porque o Eterno já havia se calado, né? De Malaquias até o Novo Testamento, 400 anos o Eterno se cala. Aí quando Zacarias entra, que Zacarias era o sacerdote, aí Zacarias se demora lá dentro, porque eles ofertavam lá e saíam, porque não estava mais a presença do Eterno lá, porque eles estavam totalmente desviados do caminho do Eterno. Né? Assim como Elias restaurou o altar do Eterno, que as pessoas estavam desviadas adorando a Baal e a Será, assim quando João aparece, as pessoas estavam totalmente desviadas do caminho do Eterno, ao ponto de Yeshua dizer que a casa do Eterno se tornou um covil de ladrão, onde estavam vendendo, negociando dentro do templo do Eterno. Estavam totalmente afastados. Assim como Elias restaurou o altar, João ele veio no espírito de Elias para restaurar e ali trazer um arrependimento dos corações para receber ali o perdão através do sacrifício de Yeshua. Entendeu? Então, é essa a colocação. Então, Zacarias, o nascimento de João, o Batista, foi um milagre. Então, João, quando foi perguntado: tu és o Elias? Ele disse: não. E ele respondeu certo, porque ele nasceu. Ele nasceu. Elias, quando ele voltar, ele não vai nascer, ele vai vir realmente como ele está. Essa pergunta feita a ele é porque as palavras dele eram idênticas às de Elias. Porque ele veio no entendimento de Elias, no espírito de Elias, veio no mesmo sentimento de Elias, né? Aquele sentimento de Elias de trazer as pessoas a Deus, ao Eterno. Assim como Elias restaurou o altar e ele trouxe a adoração ao único Deus, João ele veio dizer assim: se arrependam, se convertam, porque é chegado o reino de Deus. A mesma missão. A mesma mensagem, diz assim: se arrepender, se converter, voltar para Deus, se voltem para Deus, se voltem para o Eterno, porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Tanto que ele disseram a João: olha, os discípulos de Yeshua estão crescendo. Aí ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque ele só veio preparar o caminho para o recebimento do Mashiach, amém, e o servo sofredor, amém. Aí eu mostrei no judaísmo, né, qual é o entendimento que eles têm de Elias, Eliyahu Hanavi, Elias o profeta, que ele vem fisicamente, mas ele vem com a figura das gerações, como o anjo da aliança. Porque o anjo da aliança, como está leu aí, o anjo da aliança, e o que quer dizer aliança? Da Torá, né? A aliança que foi feita no Sinai, a aliança que foi feita no Sinai, né? Da aliança da Torá, de restaurar com o Eterno aquela aliança que o Eterno estabeleceu através da sua Torá. Ele vem para tirar as dúvidas, né, das leis do Eterno. Então, no judaísmo tem esse entendimento. Então, ou alguém quer ocultar, né, não quer falar a verdade, para não trazer uma identidade de João com Elias, para negar Yeshua como Mashiach, ou não conhece de judaísmo, de Zohar, de Kabbalah e de Talmud, né? Ou duas: ou quer ocultar a verdade, ou não conhece do judaísmo, né?
E Yeshua, no Novo Testamento, ele reconheceu verdadeiramente que João é uma representação de Elias. Aí eu anotei aqui, para nós finalizarmos aqui, quem era João? Quem era João? Né? Como eu falei, João, filho de quem? De Zacarias e Isabel. Sim. Mas vocês sabiam qual era a linha de entendimento, qual era o segmento de João no judaísmo? Olha, na época de João, na época de Yeshua, havia 4 escolas judaicas, 4 linhas de estudo do judaísmo. Naquela época de Yeshua, na época de João, havia 4 segmentos, vou botar aqui segmentos do judaísmo. Vocês sabem quais eram os segmentos que havia naquela época? Havia 4 escolas de entendimento. A escola dos fariseus, a escola dos essênios, a escola dos zelotes e a escola essênio. Não, ali são 2 rabinos, Gamaliel e Gamaliel e Léo, né? Mas no judaísmo naquela época eram essênios, fariseus, zelotes e os saduceus, né? Eram 4 escolas que haviam naquela época: essênios, zelotes, saduceus e fariseus. Os fariseus era o que Yeshua combatia mais, né? E Yeshua combatia mais com os fariseus. Sabe qual era a linha de João? João era da linha dos essênios. Assim como Yeshua também se associava muito com os essênios. Aí veja, como João, ele se parece muito com Elias. Porque qual era a doutrina dos essênios? Flávio Joséfo, né, que era um judeu historiador, ele fala a respeito dessas 4 linhas de interpretação que havia naquela época. Flávio Joséfo, Fílon de Alexandria, eram todos historiadores. A visão dos essênios, sabe qual era? Eles preservavam a pureza espiritual, a vida comunitária e a observância rigorosa da lei, da Torá. Já os fariseus, eles viviam mais da lei oral. Aí pode pensar, os fariseus eles eram mais da lei. Não. Os fariseus eles colocavam acréscimo da lei. Ao ponto de Yeshua dizer assim: vocês colocam fardo pesado que nem vocês cumprem. Ele não está se referindo à lei do Eterno, mas ele está se referindo a leis que eles colocaram como leis adicionais para se tornarem mais santos. Era essa lei que Yeshua combatia. Ele dizia: vocês colocam tanto fardos que nem vocês cumprem. Ele não está falando, Yeshua aqui não está falando da lei do Eterno, da Torá, mas está falando aqui das coisas que eram acrescentadas na escola dos fariseus. Entendeu? Na escola dos fariseus, assim como tem algumas igrejas aí que colocam doutrinas da igreja que não está nem na Bíblia. Né? Nós conhecemos uma igreja aí que tem aí que não pode fazer nada. Né, não pode fazer nada. A mulher, principalmente, coitada, sofre porque não está nem na Bíblia, mas eles colocam doutrinas, leis que se associam muito aos fariseus. Então, a linha de João, ele era a linha da pureza espiritual, uma vida comunitária, que viviam em cavernas, que viviam no deserto, e faziam cerimônias, né? E que observava muito a lei do Eterno, a Torá, sem acréscimo, a Torá, só a Torá do Eterno. Assim como era Elias morava no deserto, passava mais tempo no deserto. Só que quando o Eterno mandava Elias, que ele ia até lá ao rei e falava mais quando ele estava mais tempo no deserto, né?
Veja, eles buscavam a pureza e a santidade, porque era o banho ritual da purificação, que era o mikve, e quando Elias ele começa a batizar no Rio Jordão, ali no Rio Jordão, era uma forma de pureza que seria ali o mikve, né? A purificação pelo banho. Viviam muito em estudo, em oração, que também aqui. E os essênios, né? São os essênios de João. Eles ensinavam o seguinte aqui, para finalizarmos aqui. Qual era o ensinamento que os essênios eles falavam? Que o Messias que ia vir, ele era um Messias também sacerdotal, descendente de Arão e descendente também de Melquisedeque, e um rei Messias, né? Então João, esse entendimento que havia naquela época, a qual João fazia parte, que era dos essênios, ele preservava muito por esses valores: estudo da Torá, a pureza, né? Uma vida separada, tanto que eles moravam no deserto, eles não tinham contato com as pessoas da cidade, porque eles diziam que as pessoas que moravam na cidade estavam totalmente pervertidas, fora da Torá, né? Então eles moravam isolados, ao ponto de, a Bíblia diz que João ele se vestia de pele de camelo, né? E comia gafanhoto com mel silvestre, né? Ele era totalmente separado. Então ele se associa muito a Elias, né? Desse conceito de Elias, de ser separado, de ser exclusivo para o estudo da Torá do Eterno e buscar a restauração do Eterno. Vocês que têm alguma pergunta para fazer? Deu para entender que ficou claro que aquele vídeo que Reginaldo postou, que aquela pessoa ali dizendo que Yeshua não é o Messias, porque João não é Elias, porque não se cumpre em João Elias, porque Elias tinha que vir na figura realmente de Elias, mas na Torá, mas no judaísmo, como nós vemos aqui nesse estudo, na Kabbalah, no Zohar, no Talmud, e que não é esse o ensinamento judaico, ou ele está se ocultando da verdade ou não conhece. Então sim, João, ele veio como Elias para preparar o caminho de Yeshua ben Yosef, né? João, ele veio no espírito de Elias para preparar os corações para receber Yeshua ben Yosef. Mas Elias virá, né? Agora literalmente, junto com Yeshua ben Davi, ele não virá mais para preparar os corações, mas ele virá para ali fazer aqui, como está em Malaquias, porque aquele grande e terrível dia do Eterno. E que grande e terrível dia do Eterno será esse? O dia do julgamento do Eterno, o dia em que o Eterno julgará e ele trará juízo sobre toda a terra, porque o tempo do perdão, né, o tempo de fazer chuvar, de se arrepender, a porta do arrependimento vai se fechar e vai se estabelecer o reino do Mashiach, bem Davi, junto com Elias, que virá para trazer juízo sobre toda a terra. Amém? Amém. Para o Mashiach, que Deus abençoe a todos. Eu não vi não cheguei a ver não esse vídeo não. Não tinha visto não. Foi hoje, foi?